Os refugiados são reconhecidos internacionalmente como indivíduos que procuram abrigo em outros países por possuírem um bem fundado temor de perseguição em virtude da sua religião, nacionalidade, raça, opinião política ou pertencimento a certo grupo. Apesar desses movimentos ocorrerem há séculos, somente a partir da Convenção de 1951, com a elaboração do Estatuto dos Refugiados no âmbito da construção do regime internacional de direitos humanos, começaram a ser construídas diretrizes a respeito. Ao longo das décadas, outras normas foram introduzidas, ampliando a definição e aplicação do Instituto do Refúgio, como o Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto dos Refugiados, a Convenção relativa aos aspectos específicos dos refugiados africanos de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984. O Brasil é signatário dos principais tratados de direitos humanos e, no que tange à legislação para o refúgio, é considerado referência na América Latina, com a Lei 9474 de 1997. Embora inicialmente o Brasil tenha se inserido nas discussões sobre o regime internacional para refugiados no âmbito da ONU em 1950, durante o período da ditadura militar, ele nem sempre se manteve tão próximo da temática, tornando-se um país receptor de refugiados, com o fim de reassentamento. Apenas nos anos de 1990, o Brasil se reaproximou da questão, inserida no campo dos direitos humanos. Percebe-se, através de análises históricas, a fragilidade na aplicação das normas estabelecidas pelo Brasil, visto que há uma carência de políticas públicas efetivas para resguardar o direito dos refugiados de forma íntegra. Durante o período militar no Brasil, via-se com clareza que a política nacional endossava às premissas da política externa uma influência dos temas, sobretudo securitários. Esse processo atingiu diversos âmbitos, a migração foi um deles. O principal argumento era embasado na então contenção da ameaça comunista, fruto da doutrina Truman, ou seja, abrindo as fronteiras para refugiados, poderiam trazer com eles o comunismo per se. A política externa, então, adota um caráter cada vez mais restritivo, consequentemente, indo contra o ainda imaturo, mas constante, fluxo das relações internacionais da época pró-direitos humanos. Apesar de o Brasil ter sido o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados encontrou dificuldades na sua atuação no país dos anos seguintes, pois, sem o apoio do governo militar brasileiro, este se via dependente exclusivamente da ajuda de instituições não governamentais como a Caritas. O Acnur teve suas atividades reconhecidas no Brasil somente no ano de 1982, onde, 7 anos depois, em 1989, transferiu seu escritório do Rio de Janeiro para a capital do país, Brasília. A ausência de políticas públicas destinadas exclusivamente para os refugiados fez com que estes fossem tratados somente dentro dos parâmetros da legislação migratória. Na década de 80, a Lei 6.815 expõe uma nova conjuntura acerca da migração, que, apesar de não alterar o Estatuto do Refúgio, estabelece asilo como aceitável. Dada a insuficiência dos Estados da América Latina em garantir a proteção dos refugiados e o contexto de perseguição política, conflitos armados, sobretudo nas décadas de 70 e 80, viu-se a necessidade de um novo documento que aportasse também em seu conceito grave violação de direitos humanos. É a principal declaração presente na Declaração de Cartagena. Todavia, o Brasil não participou da concretização da mesma, tampouco a assinou na época. Somente durante o período da redemocratização, a Constituição Federal de 1988, que a política externa passou a adotar um teor mais pró-direitos humanos e passou a conceder asilo político. Além disso, viu-se uma crescente participação e ratificação de tratados internacionais. Contudo, até os anos 90, com reflexos atuais, o Estado limitava-se apenas à concessão de documentos para refugiados, não se preocupando muito com a inserção na sociedade. Na época, o Acnur lançava um parecer sobre o indivíduo e cabia ao Ministério das Relações Exteriores aprovar ou não sua estadia. Somente após 1990 iniciaram as discussões sobre uma lei destinada aos refugiados.
Somente com a Declaração e Programa de Ação de Viena de 93, aprovado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, avanços significativos começam a surgir, como, por exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos e a aprovação da Lei 9474 do ano de 1997, que institui o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, órgão tríplice entre sociedade civil, governo e a ONU, o que se tornou referência no mundo por reafirmar a interdependência entre direitos humanos, desenvolvimento e democracia. Desde então, ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a temática sobre refúgio foi norteadora da política externa brasileira, tornando-se não só um país relevante internacionalmente no que tange direitos humanos e refúgio, mas que em 2016 reconheceu 9.000 refugiados no estado, segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados. Há alguns anos, a República Bolivariana da Venezuela ultrapassa por uma crise nos âmbitos econômico, político e social que afeta não somente o cotidiano dos venezuelanos, mas também de brasileiros que vivem entre a fronteira de ambos os países. Com a desvalorização do petróleo em 2014, principal produto comercial venezuelano, houve uma intensificação da instabilidade interna, dessa maneira resultando em uma hiperinflação nos preços das mercadorias básicas para a população. Nesse íntere, emergiram diversos episódios de revolta entre a população brasileira, ocorrendo um dos mais graves em 2018 no município de Pacaraima. No dia 5 de agosto de 2018, foi-se estabelecido o fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela, por via da resolução exposta pelo juiz de primeira vara federal do estado de Roraima, Hélder Girão Barreto. Para o magistrado, é preciso barrar a imigração para que se possa fazer um balanço das medidas adotadas e até a implementação de outras mais efetivas. A Advocacia Geral da União prometeu recorrer. A determinação do juiz reforça o decreto da governadora Sueli Campos, que impõe restrições aos venezuelanos que querem imigrar para o Brasil. Limitando assim o trânsito de pessoas na faixa da divisa entre Pacaraima, município roraimense, e Santa Helena do Airén, capital do município venezuelano de Gran Sabana. Por consequente, em 6 de agosto de 2018, rejeitou-se a solicitação para preservação, a limitação ou o fecho da fronteira pela exclamação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Contudo, não revoga-se a decisão do juiz de Roraima, cabendo decidir a continuidade ou não da preservação do bloqueio, mesmo contrariando o STF. A atual crise econômica e social presenciada no estado de Roraima, impactada pela conjuntura nacional dos últimos anos e alarmada em proporção crescente por conta do fluxo migratório venezuelano presente na realidade roraimense, interpreta-se então o impacto dos diferentes níveis de autoridade presentes na República do Brasil sobre a base jurídica consolidada ao exercício de política externa, já citado desde o processo de redemocratização em 1985 ao presente momento. No escoge salir de su país. Es una persona que sale muchas veces sin ni siquiera lo más básico, muchas veces deja atrás hasta la familia. Son circunstancias muy penosas, son circunstancias que cambian la vida, pero yo creo que cuando uno tiene la conciencia de que estas son las razones tan poderosas que han obligado a la salida, las personas que lo reciben pueden ser más acogedoras, más darles la bienvenida, promover su integración, promover la buena convivencia.